está cuidando do som, os músicos que me acompanham, Selma Ferreira na viola e o Emerson Barbosa no acordeão. Iniciando, nós vamos tocar a música do professor Esmeraldo Pereira, Águas do Paraná. Descem tranquilas serenas
A letra do professor Esmeraldo Pereira e a melodia de Cida Jala. E os arranjos é do músico Anselmo Ferreira. Agora eu vou apresentar a música da Eunice Ladeia. Somos todos a Nova Paulista. Mulheres e homens que pensam defesa, a nova acelerada como tempos, a nova acelerada como tempos. Somos todos a Nova Paulista, somos todos a Nova Paulista. Cida Aja, presidente do mês. Obrigado. Se apresentando de hoje. Cida Ajala. Ajala. Cida Ajala, de Presidente Prudente. Convidar a professora, doutora Isabel, ela está chegando, Isabel Castanha, para dar início na noite. Boa noite, pessoal. Vocês viram que nós recebemos vocês com músicas autorais. A primeira música é a letra de um professor de Adamantina, muito conhecido, o professor Esmeraldo Pereira. Quem daqui foi aluno do professor Esmeraldo Pereira? Olha lá, várias pessoas, né? E
a melodia e voz de Cida Jara. A segunda música é de uma professora de Irapuru. Tem alguém de Irapuru aqui? Professora Eunice Ladeia Guimarães. Então vocês vejam, né, que nós temos os talentos regionais. E nesse momento, para poder dar abertura aqui, eu convido 2 alunos de História, a Natália e o Rodrigo, onde é que vocês estão? Eles que farão a apresentação. Aqui é assim, a meninada trabalha. Boa noite a todos. Estamos no segundo dia do lançamento da plataforma virtual Empório Flamejante. Meu nome é Natália Lopes, sou do segundo ano de História e Geografia daqui da FAIP. Boa noite a todos. Também sou do segundo termo de História e Geografia aqui da FAIP, me chamo Rodrigo. Passo a palavra agora para a professora doutora Isabel Castanha Gil, professora aqui da Faculdade da Matinense Integrada, falando sobre a cadeia de valor do Empório Flamejante. Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer todo o apoio que nós temos da FAI, por meio principalmente da Pró-Reitoria de Extensão. Professora Liliana, professor Alexandre, os coordenadores de cursos, os professores que dispensaram as suas aulas estão aqui acompanhando vocês. Então, é um agradecimento bem especial. Agradeço também vocês, alunos, que estão aqui prestigiando. Agradeço os nossos convidados, a nossa cantora, agradeço o Roberto, que depois fará a sua apresentação, agradeço o professor Locke e Maurício, representando a CAT, está sempre junto com a gente, e certamente outros convidados que estão aqui presentes. Talvez alguém que esteve aqui ontem esteja presente também hoje aqui. Mas eu vou fazer uma breve apresentação para vocês conhecerem o projeto Latitude 21 e o que representa a noite de hoje e o momento que nós estamos. Vamos começar pelo nome, né? Por que Latitude 21? O nosso recorte geográfico é a Nova Alta Paulista. E aí nós pegamos de Herculândia até Panorama e Pauliceia. E a geografia, claro, eu puxei a sardinha para o meu nome, para o meu lado, né? A geografia foi muito caprichosa conosco. Todas essas de 29 cidades, de Tupã até Panorama e Pauliceia, nós estamos no globo terrestre na mesma linha paralela, que é o paralelo 21, ou latitude 21. Então, essa localização, ela é comum a todos nós e acabou dando o nome. E aí vem a matemática e vocês podem pensar assim, mas olha, e Flora Rica, e Monte Castelo, e Salmourão, e Mariápolis, não estão aqui no espigão. Mas a matemática ensina que cada grau da circunferência terrestre, lá dos 360 graus, cada grau no chão tem 111 quilômetros. E entre o Rio Feio e o Rio do Peixe são 60 quilômetros. Então veja que todos nós estamos de fato no mesmo paralelo, né? Daí o nome. E por que o Jatobá, né? E por que o Jatobá e por que tudo isso? O Jatobá, ele puxa fila, mas não é só ele. Vocês passaram por aqui e vocês viram pessoas que são os microempreendedores que fazem parte desse projeto. Homens e mulheres de várias cidades que têm os seus talentos, que sempre fizeram as suas coisas, têm os seus canais de venda, agora depois da pandemia, principalmente pelas redes sociais,
E agora a gente abre mais um canal que é por meio eletrônico de e-commerce, mas com uma proposta um pouco diferente. Essa proposta é exatamente que essas técnicas tradicionais dessas pessoas, né, que fazem seus crochês, seus bordados, entalham as suas madeiras, fazem os seus doces e tantas outras coisas, essas técnicas, elas dão identidade para um lugar. Então veja, quando a gente fala Serra Gaúcha, logo vem o vinho, não é? Quando você fala Serra da Canastra, logo vem o queijo. Quando fala em Pantanal Mato Grossense, você sabe que lá tem os animais, a pecuária e tudo mais. Então vocês percebam, e quando fala Serra Gaúcha, Serra da Canastra, não está delimitando assim, nesse município sim, esse município não. A divisa é esse rio, de lá, desse rio para lá não é mais. Vocês vejam que é uma região, é um território que não tem uma delimitação geográfica, porém há um predomínio de algumas técnicas, de alguns saberes, de algumas tradições que acabam dando identidade para aquele lugar. E a construção daquele queijo, então, quantos séculos tem para chegar naquele queijo? Para chegar naquele vinho? Vocês percebam? É um coletivo. E esse coletivo é que a gente agora procura trazer. Esse coletivo. Então, a Sônia que trabalha com gengibre, a Zeni que trabalha com argila, a cozinheira aqui, a Fabrícia, que já fazia paçoca e agora enriqueceu com o jatobá, a Dina de Irapuru, que sempre fez os seus amanteigados, agora ela enriquece com o jatobá. Então vocês percebam que esse coletivo a gente vai tentando conduzir e a gente tem pretensões ousadas. Nós queremos construir um território criativo. Serra da Canastra conseguiu, a Serra Gaúcha conseguiu. Por que a gente não pode conseguir também? Principalmente porque é um trabalho coletivo, né? Então é nesse sentido. E esse projeto nosso, ele se assenta num tripé: conhecimento, criatividade e cooperação. Então, conhecimento, desde o conhecimento tradicional até o mais high-tech, né? O mais científico. Aí também a criatividade, vocês vão ver ali nos produtos, e a criatividade não tem fim. E a cooperação é isso mesmo, né? É uma economia de mercado, todo mundo faz. Vocês sabem que quem vai dizer o que sai mais, o que sai menos, não é quem produz, é o mercado. Porém, aqui dentro, em vez de eu competir com outro competir comigo, aqui a gente se une, aqui a gente vai cooperando, aqui a gente vai um ensinando para o outro, porque na verdade, onde está a competição? Está fora. Se aqui dentro a gente for competitivo e a gente é pequeno, o que acontece é que um acaba enfraquecendo o outro. Quando a gente se une aqui e se fortalece e vai tentando criar uma unidade, a gente se fortalece porque a competição está lá fora, naqueles territórios que estão mais organizados. Então veja, é uma pretensão falar em que nós queremos competir com a Serra Gaúcha, ou que nós queremos competir com a Serra da Canastra. Mas quando se constrói um nome, se dá identidade, se fortalece e se trabalha com objetivo comum e se busca a escala, né? Tanto trabalha no local quanto trabalha fora do local, então claro que as possibilidades são maiores. E ao mesmo tempo, agora que é um canal virtual, então tanto fortalecer aqui dentro, mas nas outras escalas,
e que a nossa plataforma sempre seja aberta para outros saberes e para outros grupos. E nós já estamos começando, além de nós já estamos começando com 5 pessoas que têm características como as nossas, de Mato Grosso do Sul. E já estamos bem conversados com o berço da renda irlandesa no Brasil desde o século XVII, que é a cidade de Divina Pastora, no Sergipe. Então a gente quer que essa plataforma se transforme numa vitrine da biodiversidade brasileira, né? Da sociobiodiversidade. Porque o pessoal aqui de Mato Grosso do Sul, que é do Cerrado, trabalha com jatobá, trabalha com baru, trabalha com cumbaru, né? Trabalha com um monte de frutos do Cerrado. Então, o pessoal que faz bordado aqui, tem agora o pessoal do Ceará, de Sergipe, que talvez entre com a gente. Então, vocês vejam, a gente vai crescendo, né? A gente vai crescendo. E aí eu queria dizer aqui para vocês o seguinte, veja só, né? Todo mundo aqui conhece o jatobá? Todo mundo conhece? Às vezes os mais jovens não conhecem, né? O jatobá, ele está no Brasil inteiro, desde o México até o sul do Brasil. Aqui no nosso território, tem mais ou menos catalogadas umas 7 espécies. O nosso aqui é o chamado jatobá da mata. O nome científico é Hymenaea orbarim. E é um grandão da Mata Atlântica. E tinha muito jatobazeiro por aqui. Porém, a madeira é das mais nobres, é das mais caras. Por quê? Aquelas mobílias de castelos que a gente vê na Europa, a maior parte é feita com jatobá. E outras produções também, caibro, toda essa parte assim de madeira mais rústica, assim, mais durável, o jatobá está ali. Então, por isso, jatobazeiro a gente quase não tem por aqui, né? E aí, para fazer os nossos experimentos, então nós fomos buscando aqui, outro ali, outro lá. Em 2022, nós processamos 3.000 quilos do fruto. Para a próxima safra, você não pode ficar, olha, eu sei onde tem um pé, olha onde tem outro pé, chega lá, não tem, pensava que era, mas não é, né? Precisa profissionalizar. Aí está aqui o Luiz, Gabriel, Camilo Lucas, que vai apresentar para você, o menino que desenvolveu no ensino médio, que desenvolveu um aplicativo para a gente fazer o mapeamento informatizado. E aí vocês nem imaginam o que a gente pode fazer com esse fruto e com essa farinha. Eu até trouxe aqui no vidro transparente, porque nem todo mundo conhece, né? E aí a gente foi trabalhando, sempre com cooperação, com orientação de engenheiro de alimentos, de agrônomos, de nutricionistas, de gestores, de economistas, a coisa vai longe. E aí nós dividimos em 2 grupos, low-tech e high-tech. Low-tech, high-tech, todo mundo sabe, né? Moderno, que tem demais de tecnologia. Low-tech é uma expressão em inglês que é o contrário, baixo uso de tecnologia. Então, por exemplo, todas as técnicas tradicionais de se trabalhar com jatobá, porque isso é milenar entre os indígenas, né, as comunidades tradicionais, eu fui lá para aprender, porque para nós não faz parte dos nossos hábitos alimentares, desde a coleta, processar, nós quebramos um por um, imagina 3.000 quilos, fruto por fruto, quebrado no martelo, né? Depois você fazer a despolpa no pilão, depois você torrar, e aí eu descobri aqui em Pacaembu uma farinheira de mandioca, as pessoas de Pacaembu que nem conheciam essa farinheira. Então vocês vejam que a gente vai descobrindo tesouros escondidos, até chegar na farinha, né? Aí da farinha a gente faz uma infinidade que vocês depois vão poder degustar. Tanto
tanto tem alimentos enriquecidos com jatobá, como tem alimentos novos. Por exemplo, esse daqui é um xarope que a Sônia Moreno desenvolveu lá de Oswaldo Cruz. Para chegar nessa fórmula, claro que esse xarope da casca, ele é milenar. Mas junto com a engenheira de alimentos, ela foi fazendo a graduação e tal, até chegar nessa composição. E o jatobá, ele tem muito uso medicinal. O Édipo, você já chegou? Ah lá. O nosso chefe Édipo, isso, que trouxe as balinhas recheadas com jatobá, ele desenvolveu 32 técnicas para se trabalhar com jatobá. Técnicas e receitas, umas 12. Hoje ele lançou mais uma, que é um sonho, aquele que tem aquela parte bem cremosa dentro, com um recheio de molho inglês de jatobá. E aí, ele então, a especialidade dele são alimentos fitoterápicos, e ele acabou então desenvolvendo receitas, já que a farinha é livre de glúten, ele desenvolveu receitas para o público celíaco, aquele público que tem intolerância à farinha de trigo. Aí você já vai saindo do low-tech e você vai caminhando para o high-tech, né? Porque você precisa ter o conhecimento científico e técnico. Também ele desenvolveu receitas, a barrinha de cereais e tudo mais, que para quem tem, por exemplo, diabetes. Então aí ele desenvolveu sem o glúten, sem o açúcar branco, sem a farinha branca, sem o ovo, né? E a receita, depois vocês vão provar alguma coisinha, não tudo, né? Os produtos ficaram maravilhosos. Então vocês vejam que é uma infinidade de coisas que o jatobá acaba trazendo. E ele, se a gente fosse fazer um comparativo, o jatobá seria a locomotiva. Ele, por ser novidade, né? A gente tinha 100% de perda aqui, porque não faz parte dos nossos hábitos alimentares. Hoje nós chegamos em 100% de aproveitamento. Imagina aqui o vinagre de jatobá. Isso aqui foi desenvolvido por uma engenheira de alimentos. Vocês vão poder provar, pegar um pouquinho aí e provar o vinagre de jatobá. Aí nós também desenvolvemos, claro que a cerâmica é uma técnica milenar, só que a gente faz uma releitura da cerâmica e a gente então cria a partir da inspiração com o jatobá, né? Essa aqui tem outra, por exemplo, olha, para colocar o licor, tanto numa garrafinha tradicional, quanto numa garrafinha trabalhada, exclusiva, se você quiser presentear. E o pessoal do artesanato, o pessoal do bordado, o pessoal que faz aqui os colares de mesa, biojoia, enfim, a criatividade não para. E junto com isso, outras coisas vão aparecendo. Aí a gente vai estudando o nosso ecossistema, vai vendo a nossa flora e a nossa fauna e vai criando produtos inspirados nesse nosso bioma que a gente tem cerca de 2% só dos 100% que a gente tinha. A Zeni imprimindo isso na cerâmica, outra imprimindo no bordado, outra imprimindo na comida, outra imprimindo aqui nas agendinhas, e aqui dentro, a cada 10 páginas, tem desenho aqui dos nossos animais. Enfim, a gente vai ressignificando o que é nosso. Mas a gente não fica só no empreendedorismo. A gente também quer tocar as mentes e os corações. Então, o empreendedorismo é uma linguagem prática, concreta, material, que você aproveita um recurso natural dentro da lei. Aí está aqui o Maurício que vai me orientando na legislação, né? O decreto 189, não é isso, Maurício? De 2018, né?
que orienta toda a exploração. Vocês vejam que a gente está bem espertinho aí, porque tem um monte de gente boa que está aí na retaguarda da gente. Então daí, né, você vai vendo que é uma infinidade. E aí a gente está tentando construir a cadeia produtiva do jatobá, porque é uma novidade. Mesmo entre as comunidades tradicionais, você vê que a cadeia produtiva não está estruturada, porque você precisa de todo um acompanhamento técnico, né? Mas tem também aquela parte afetiva. Eu moro aqui, o jatobá me traz memórias. Esse bordado minha avó fazia, essa geleia minha mãe fazia desde criança, eu ajudava a fazer. Essas memórias afetivas, né? E junto com isso a gente usa também, além dessa linguagem que traz trabalho e renda, a gente usa também a linguagem cultural. Então nós usamos a literatura e nós usamos a música. As músicas que vocês ouviram são nossas, de escritores nossos que nem sabiam que tinham esse talento. Aí a gente tem a parceria com os músicos profissionais, Cida Jala, Anselmo Ferreira, o Emerson Barbosa, são profissionais e Presidente Prudente. Estamos abertos para outros estilos musicais também, né? O nordestino é muito forte na sua música, o gaúcho é muito forte na sua música, o paulista não, né? Porque o paulista é uma soma de tudo. Então a gente acaba não tendo alguma coisa tão nossa, precisa parar e pensar o que é paulista genuíno. E é isso que a gente tenta fazer. As pessoas escrevem os seus poemas, qualquer um de vocês está convidado a entrar, tanto para escrever, quanto para criar sua música, para interpretar. Quem fez tudo, né, Cida? Quem fez a letra, a melodia e canta, um deles é o Padre Domingos, o tio lá da Carola, isso, Padre Domingos, nosso parceiro. Tem quem fez hip hop, tem quem fez música clássica, né? Nós já estamos com 40 músicas. E aqui na Rádio Cultura, da nossa faculdade, a gente tem um programa semanal. No momento tem que dar uma organizadinha, mas a gente já tem um programa semanal com as nossas músicas. E o nosso desafio agora, junto com a publicidade, a Ieda está lá, o nosso desafio agora é colocar essas músicas nas rádios da região. E que as pessoas ouçam, né? E vocês viram que são bonitas, né? E o Jatobá ganhou uma música, que vocês vão ouvir agora. Então, a Cida Jala vai interpretar a música Jatobá, e você, por favor, a hora de começar, você coloca nas imagens, é um vídeo, né? Nas imagens, vocês vão conhecer um pouquinho do processo do processamento do jatobá. Vocês vão ver um pouco as técnicas, né? Essas técnicas, o pessoal de história, nós já demos entrada para ver se a gente consegue o patrimônio, o registro do patrimônio cultural e material das técnicas do jatobá, né? O pessoal de contabilidade, onde apresentou os custos da farinha de jatobá, o pessoal da ETEC apresentou sobre os microempreendedores. Então vocês vejam que a gente vai tentando trabalhar em várias frentes, tanto essa mesmo do trabalho e renda, essa também das representações culturais. E junto com um parceiro aqui de Flórida Paulista, que fez agronomia aqui na FAI, o Kleber Oliveira. Quem é de Flórida Paulista aqui? O Kleber Oliveira é o secretário municipal de Agricultura, conhece? Com ele, nós já temos mais de 10 mil mudas de jatobás plantadas. Se vocês quiserem, tiverem espaço, nós temos mudas gratuitas que o Kleber, eu cedo a semente, o Kleber prepara e a gente quer jatobá na região. E para vocês aí que são da agronomia, por que a gente quer o jatobá? Por um lado, a gente quer sim matéria-prima, precisa da matéria-prima.
Mas, por outro lado, a gente está mais ambicioso também. A gente quer dar entrada no mercado de crédito de carbono. E para isso a gente precisa trabalhar unido e a gente precisa ter uma produção expressiva. Depois o professor vai explicar sobre as cadeias curtas, certamente alguma coisa ele vai falar sobre isso. Então vocês percebem que a gente está tentando várias frentes, né? Por isso a cooperação é tão importante. E agora então a Cida vai cantar aqui pra gente, né? A letra é minha, a melodia e a voz dela, Cida Jala, e o arranjo musical é de Anselmo Ferreira. Tudo certo aí, Cida? Elas são originais. Nenhuminha foi tirada da internet. Então eu fui registrando, até porque a gente precisa desse inventário para o registro, né? Nós fomos então trabalhando, fui catalogando, fui registrando e aí foi feito o vídeo. Esse vídeo, eu gosto muito de trabalhar com aluno. Esse vídeo foi feito pela aluna Estela Peixoto, que agora está indo estudar cinema, artes plásticas, alguma coisa assim, em Londrina. Oi. Tá muito aqui certo. Gente, essa música Jatobá, letra da Isabel, melodia Cida Jala. Ela estava falando de ritmo. É o ritmo boliviano, o ritmo do Jatobá, da música Jatobá. Vou tirar isso aqui, peraí, gente. Pra você tirar para mim, por favor. Por gentileza. Obrigado. Então vamos lá. Jatobá. Fecha os olhos, ou escuta, abre a mente, o coração, respira leve, vem devagar. Muitos gigantes, natureza, muito bem. Tem algo a nos falar. Ele é grande, muitas visitas a receber. Chegam as pequenas apressadas, muito trabalho a fazer. De dezembro a fevereiro, muito mel nos papos vai reter.
Enche o rio e o ribeirão, a raiz até as folhas do de sol vem a chuva e rega as matas. Enche o rio e o ribeirão, a raiz até as folhas enchida de sol e oração. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Isabel, quero te parabenizar, a todos os expositores, todos que fazem parte desse evento, né, desse projeto. Realmente vocês são magníficos. Parabéns, Isabel. O seu Jatobá é o gigante da floresta mesmo. Muito obrigada. Gostaram do Jatobá? Agora eu convido a Natália e o Rodrigo para dar continuidade. Se vocês puderem sentar aqui, no final, quando a gente estiver na fase da degustação, eles vão continuar tocando, né? Vocês gostaram aí das músicas? Aí no final eles continuam tocando. Tem a música do Bruno aqui, levanta a mão, Bruno. Olha lá, nosso aluno aqui, nós temos 5 pessoas da FAI com poemas musicados. Um está aqui, que é o Bruno, o outro sou eu, e assim nós temos mais 3. Convido agora o professor doutor Reinaldo de Oliveira Nocchi, professor da FAI e da FATEC de Lins, sobre Jatobá e desenvolvimento local, explorando a potencialidade das cadeias curtas. Boa noite a todos, boa noite a todas. Gostaria de agradecer ao professor Isabel. Eu não preciso dizer sobre as características positivas da doutora Isabel, né? Vocês todos já devem ter constatado isso. Mas eu acredito que a maior delas seja o poder de aglutinação. O poder que ela tem de juntar pessoas, né, com interesses não econômicos diretamente ligados, mas assim, ela vende a ideia, ela vende o prazer de você empreender e fazer bem aquilo que você faz e se especializar ainda mais, né? Então, essa redescoberta do Jatobá, que é milenar, né? Mas a gente vai redescobrindo as coisas ao longo do tempo. E essa redescoberta por parte da professora Isabel, ela vai trazer para toda a nossa micro-região aqui uma exposição muito grande em termos de, como ela disse, né, latitude 21, né, da latitude 21, onde várias cidades do nosso convívio aqui estão fisicamente instaladas. Tá? Eu hoje aceitei o convite da doutora Isabel para falar com vocês sobre um tema um pouco diferente, né, do Jatobá, mas como se fala em cadeias curtas, né, de produção, eu escolhi para falar um pouquinho sobre a cadeia de produção do leite, né? Nós temos aqui na região, vocês sabem até melhor do que eu, né, que existem microempreendedores, né, no ramo da agropecuária, tá? Então, assim, o que é que acontece? Essas regiões, essa nossa micro-região aqui, ela é pautada de pequenos produtores, pequenos microempreendedores rurais, né? E, em função disso, não existe uma cultura que eventualmente se sobressaia a outra. E no caso aqui, na questão relacionada ao leite, nós temos alguns pequenos
produtores, né? E essa perspectiva, esse perfil, né, de pequenos produtores é que me inspirou para que eu viesse aqui trajado assim. O branco é do leite e o preto é, infelizmente, a questão econômica, a carestia econômica pelas quais passam os nossos produtores, de uma maneira geral, né, na área de pecuária leiteira. Tá? Muito bom, eu vou ser breve para falar sobre a cadeia produtiva e não vou entrar em muitos detalhes técnicos, tá bom? Eu começaria perguntando para vocês qual é a figura central da cadeia produtiva de leite. Ninguém? Pessoal, é tão fácil. A vaca, não é? É a vaquinha, a vaca. Quem é que até hoje nunca viu uma vaca ao vivo e a cores aqui? Todo mundo já viu? Que beleza! Né? Como é bom contemplar aqueles 4 ubres, né? Nem sempre saudáveis. A vaquinha às vezes, né, padece de algumas doenças, né, brucelose e tal, aquela coisa toda. O produtor precisa ter muito cuidado, né? Agora, falando da cadeia produtiva do leite, nós temos a vaca, mas a vaca é proveniente do quê? Né? De algum criador, está criando a vaquinha, tá? Normalmente lá o produtor de leite, ele adquire muitas vezes, né, esse animal precoce, né? Outras vezes já com idade um pouco mais avançada, mas o detalhe é mostrar aqui que não é tão simples os produtores levarem à mesa dos consumidores aquele leite de forma saudável como ele chega para a gente, né? Primeiro, em função do tempo. Se alguém lembra ainda daquela época daquele leite de saquinho, né? Existia um tempo máximo para que esse leite saísse do ubre da vaca e chegasse até a mesa do consumidor nesses saquinhos ali. Era algo em torno de 24, 36 horas no máximo, né? Hoje predomina um pouco mais o leite longa-vida, né, nas mesas dos brasileiros, até pela questão da durabilidade e da praticidade, né? Então vamos lá, você tem a vaquinha leiteira lá no empreendimento rural. Nesse empreendimento rural, você vai encontrar 3 tipos diferentes, básicos, né, para falar a verdade. Você tem o produtor do leite C, você tem o produtor do leite B e você tem o produtor do leite A. O produtor do leite C, invariavelmente, é aquela cena que nós já vimos inúmeras vezes, né? E qual é a cena? É a vaquinha com as perninhas amarradas, junto com o rabinho, o cara vai lá num local específico onde a vaca fica, né, perto de onde ela pasta, ele senta lá, bota o banquinho, o balde e começa a massagear os ubres da vaca. Né? Precisa ter habilidade para isso? Claro. Precisa ter conhecimento? Sim. Né? Muito bem. Agora, além do produtor de leite C, que normalmente produz um volume pequeno de leite por dia, em função até do seu plantel, da qualidade do seu plantel e também da quantidade, né, desses animais, aí você tem o criador, o produtor do leite B. Então já é uma ordenha mecânica, né? Aí você já tem um trato desses animais feito de forma diferente, eles não são criados a pasto, né? Eles são criados de forma confinada, as vaquinhas tomam banho, né? Elas têm os seus ubrezinhos higienizados antes de ser colocada a ordenhadora mecânica nela, que vai extrair o leite e tal, né? Agora, dentro dessa
dessa cadeia, ainda nós temos o produtor de leite A. Quem é o produtor de leite A? É aquele que tem, ele cria o seu plantel de vacas leiteiras de uma forma adequada, sem ser a campo, né, confinadas, certo? Além disso, ele faz a extração do leite do seu plantel. Ali mesmo ele já faz todas as análises físico-químicas do leite. Depois que ele faz essas análises, ele já vai fazer o envasamento do leite, porque ele normalmente tem uma marca própria, e a partir daí já sai para comercialização. É claro que no caso, esse produtor do leite A, que não é um produtor de grandes volumes, ele vai fazer a distribuição na cidade, no município e na micro-região, onde a marca dele é mais conhecida, né? Muito bem, mas e para que esse leite eventualmente saia lá do local do produtor de leite C e de B, né, e que possa chegar na usina? Como é que é esse caminho, né? Então, esse caminho é conhecido no primeiro momento como linha de leite. Qual é a linha de leite? Tem um motorista, pega o seu caminhãozinho, ele vai de propriedade em propriedade desses produtores, né? E vai pegar os latões lá que são numerados, ou tem uma marca específica de cada produtor. Recolhendo todo esse leite, ele vai levar isso para uma unidade de resfriamento, tá? Nessa unidade de resfriamento são realizados os testes dos leites gerados, né, de cada um dos produtores, e lá é feita os análises físico-químicas são feitas lá, e também os descartes, né, que podem ocorrer são feitos lá antes de que todo o leite seja levado por caminhões térmicos, né, até a usina central, tá? Eu trabalhei nas companhias Eco e Vigor, que se instalaram no bairro do Belenzinho, lá em São Paulo. A Leco e a Vigor, na época, eram responsáveis pela distribuição de 1.200.000 litros por dia. E por que um volume tão grande? Porque Leco e Vigor dominavam, né, as bacias leiteiras, tinham um contrato, na época, né, com produtores de grandes bacias leiteiras. E a partir daí, eles conseguiam um volume bastante significativo para ser utilizado tanto para os diversos tipos de leite produzido lá, com os diversos níveis de gordura, né, do leite ou não, para fazer essa distribuição. Quando eu comecei a trabalhar lá, a primeira coisa que eu comecei a trabalhar lá como gerente da área de mercado de capitais. A Leco e a Vigor estavam fazendo o lançamento das ações na Bolsa de Valores. E a primeira coisa que eu fui fazer lá foi aprender a entender o negócio. Então os caras me mandaram para o interior de São Paulo, para algumas bacias leiteiras para eu visitar, onde eram feitos também os derivados, como o queijo da Vigor, que é um queijo bem diferenciado, né? E outros subprodutos também. Então, todo esse rol de matéria-prima para a indústria leiteira, ela chega lá e tem diversos direcionamentos diferentes, inclusive para subprodutos, né? Então, a partir da chegada dessa matéria-prima dentro da indústria, existe uma ramificação onde antecipadamente já se tem o planejamento de quantas serão as unidades que serão processadas para atender as diversas demandas, tanto pelo leite quanto pelos derivados, né? Uma curiosidade aqui que alguém poderia estar imaginando, bom, mas uma vaca pode dar quantos quilos de leite? Vocês podem estar imaginando, por que ele está falando em quilos? Porque quilo é a medida, não é em litros, é em quilos, porque é pesado.
né? Então, a última notícia que nós temos, que é de março de 2023, é que o recorde batido por uma vaca leiteira de Minas Gerais, o nome da vaca é até interessante, chama-se Baleia a vaca, né? Acho que é porque olharam a parte onde o leite fica armazenado e acharam que era muito grande, né? E associaram a questão da baleia. 132,2 quilos em 3 ordenhas no mesmo dia. A vaca é ordenhada 3 vezes por dia e a soma diária é um recorde mundial, 132,2 quilos, né? E é claro que aqui no Brasil nós temos de forma ranqueada, né, a maior produção é do estado de São Paulo, nós temos também o Paraná e Minas Gerais, certo? Então São Paulo acaba capitaneando, né, em termos de, e acaba assumindo a liderança aí em termos de produção do leite no Brasil. E o Brasil é hoje o 6º maior produtor de leite do mundo. O maior produtor de leite é a Índia, seguida pelo continente europeu e depois os Estados Unidos, né, que vem com menos da metade do que a Índia. A Índia são 242 milhões de toneladas de litro por ano. E aí você vai imaginar o porquê, né? Porque na Índia o que acontece? O bovino é sagrado, né? Bovino é sagrado. Então eles têm um contingente muito grande, né, de bovinos, até maior do que o nosso aqui, e boa parte deles voltado para a produção leiteira, que não é bem o nosso caso aqui, né? Aqui nós temos basicamente uma cabeça de gado para cada brasileiro. Nós temos mais de 210 milhões de cabeças de gado. Boa parte vai para corte, né? E uma pequena parte faz parte do plantel de vacas leiteiras, tá? Esse ciclo, né, da questão leiteira, ele vai se repetindo ao longo do tempo, mas infelizmente os nossos produtores, a parte de pecuária, tem se ressentido muito de déficits com relação à questão da produção e dos preços de comercialização do produto. Vocês devem até ter imaginado que, em função dos preços que o leite atingiu aí até alguns meses atrás, né, valores bastante substanciais, isso estaria, de certa forma, até da cadeia, remunerando adequadamente o produtor, mas não foi isso que aconteceu. Nós não vislumbramos essa possibilidade ainda já há décadas. Mas mesmo assim, as pessoas são bastante, esses microempresários da área leiteira, são bastante resilientes, são bastante persistentes, né? E têm encontrado formas de sobrepujar essas dificuldades enfrentadas por eles, tá? O que é importante hoje a gente está destacando aqui, gente? A questão do empreendedorismo, né? Um colega vai estar falando sobre isso daqui a pouquinho com vocês, né? Sobre empreendedorismo. Então, o empreendedorismo, ele requer muita tenacidade, muita persistência, né? E muita entrega do empreendedor, tá? Então, essa cadeia produtiva do leite, ela falando de uma forma bem simples, né, como ela foi retratada. Hoje, por exemplo, na questão do leite, pela própria praticidade, né, você compra lá o leite longa-vida, por exemplo, né? Os nossos organismos sanitários falam de durabilidade, né, ou de uso aí de 90 a 120 dias. Mas eu, em laboratório, lá na NECO e na Vigor, eu acompanhei testes de leite longa-vida com 1 ano de produção
e ele estava de forma integral com todas as características preservadas, né? Mas a nossa vigilância sanitária, ela impõe aí prazos menores para comercialização. Mas isso é muito melhor do que acontecia antigamente, quando preponderavam os leites de saquinho, né? Que agora praticamente você não vê mais nos supermercados, né? A sociedade evoluiu, a sociedade é mais pragmática, a sociedade é mais interessada em coisas mais high-tech, né? Ou coisas que dão maior facilidade. O que é mais fácil, a gente vai, os hábitos mais fáceis a gente acaba adotando, né? Então é isso, um retrato rápido aí da cadeia produtiva, tá? E eu vou agradecer mais uma vez ao professor Isabel pelo convite e agradeço a vocês também. Muito obrigado por ter me ouvido nessa noite aí. Um abraço a todos. Agora convidamos para falar sobre inovação no empreendedorismo o mentor cofundador da O2 Aceleradora de Presidente Prudente, Mairo Colnago. Colocando aqui para vocês, nós agora, a partir do mês de agosto, acabamos de ser classificado lá na O2, né? Aceleradora de Presidente Prudente, lá naquela rede que nós falamos de cooperação que nós estamos construindo. Eles agora serão nossos mentores, nossos orientadores, e a gente tem um parceiro mais do que forte, mais do que especial. Obrigado, professor. Bom, pessoal, minha fala vai ser breve, vai só até a meia-noite. Tá? Brincadeira. Bom, meu nome é Mairo, né? Vocês podem ver, eu comecei inovando bem de pequeno, né? Meu pai e minha mãe foram bem criativos no nome, bem inovadores. E a ideia, eu vou falar mais para vocês até o final sobre o O2 Hub, né? Mas antes, batendo um pouco um papo com vocês sobre a inovação, né? O empreendedorismo. A inovação uma palavra tão cotidiana hoje, né? Para vocês que têm ou podem vir a ter aí alguma ideia para um empreendedorismo, alguma coisa, ainda mais quanto mais a gente mais ligado ao ramo a gente fica, mais a gente ouve palavrinhas cotidianas como inovação, mas às vezes é fácil de dizer e é difícil de fazer, né? Ou como a gente faz, né? Como a gente identifica essa inovação. Henry Ford, por exemplo, já muito remotamente dizia, ainda mais nesses tempos que hoje a gente vê que nada se cria, tudo se copia, né? Ele já dizia que inovar não necessariamente é criar alguma coisa nova, mas talvez mudar a forma como a gente já faz alguma coisa. E se a gente pegar empresas grandes como o Facebook, Google, antes mesmo da pandemia, já eram empresas que tinham uma grandíssima visão de inovação, empresas que reorganizaram, por exemplo, os próprios métodos deles de testagem dos produtos, para que os produtos deles fossem inovadores e atingissem a melhor qualidade de produto possível para os consumidores deles, mas também para os próprios funcionários deles. Já eram empresas que, muito antes do que a gente vê hoje em dia, já tinham programas de home office, de salas de descontração, campos grandes de reuniões em lugares abertos. São pessoas que tomaram um passo de uma decisão, de uma direção que muitos diriam perigosas, mas que inovaram de alguma forma para que eles pudessem trazer, vamos supor, uma melhor qualidade de vida para os funcionários deles. Então, inovar, ele pode estar presente, na verdade, mascarado de várias formas, em diversos formatos. Só que, do meu ponto de vista, inovar não é uma ação. Inovar é uma personalidade, um perfil. Eu não posso virar para alguém e falar, inova aí, né? Ou é a mesma coisa que eu virar para ele falar,
empilhar caixas, por exemplo, né? Eu falo, como é que você empilha a caixa? Põe uma caixa em cima da outra. Isso é uma ação de empilhar caixa. Mas como é que você fala, vai aí e inova? Né? Como que você vai começar a inovar em alguma coisa? Por meu ponto de vista, inovar, não sei se isso é um conceito comum, mas eu imagino que a pessoa cresce como um perfil, como uma personalidade. E com base nisso, se é um perfil, se é uma personalidade, isso pode ser desenvolvido. E desenvolver essa personalidade é exatamente o que a gente faz lá no O2 Hub. Como? Né? A ideia do O2 Hub é exatamente trazer os empreendedores para um ecossistema de empreendimento. Trazer o pessoal para um ambiente onde a gente consegue desenvolver esse pessoal de todas as formas que ele pode precisar da gente lá dentro. Eu, por exemplo, eu sou programador de carreira, apesar da minha formação em psicologia clínica e organizacional, e a minha área de mentoria lá dentro do O2 Hub que nós fundamos é exatamente a parte de desenvolvimento. Mas nós temos outros mentores tão qualificados ou mais em outras diversas áreas, exatamente para ajudar todo mundo a desenvolver todos os potenciais dentro das startups lá dentro. Como a professora doutora Isabel falou, a Latitude 21 é uma das empresas que está lá com a gente para ser acelerada. Nós tivemos recentemente a abertura do programa de aceleração. Eventualmente nós fazemos acelerações de startups e a ideia é exatamente ficar um convite aqui para quem tem alguma coisa, né, alguma ideia, algum projeto em andamento, tiver a vontade de estar falando com a gente. O nosso ecossistema é realmente diretamente focado em ajudar essas startups. Então eu queria rapidamente estar apresentando para vocês o O2 Hub. Nós somos um hub de conexões que ligam essas startups e nós ajudamos essas empresas a escalarem os negócios delas, identificar os potenciais, ver onde está as oportunidades de crescimento dessas empresas, que a gente possa escalar elas. Nós ajudamos quem? Ajudamos corporações a se conectarem a esses ecossistemas e automaticamente desenvolverem esse perfil inovador, que é capaz aí de identificar todas essas opções e, enfim, inovar dentro do seu próprio negócio. Ninguém é capaz de dizer melhor sobre o seu negócio que você. Então, nós, na verdade, incentivamos esse fator para que você possa, na verdade, trazer a inovação. E conectamos empresas e tecnologias de ponta para fornecermos, na verdade, essa exposição significativa do empreendimento de vocês em uma maior escala. E aí não só trazendo visibilidade, ou talvez até o próprio cliente que a empresa precisa, mas também conectando investidores ou potenciais que podem estar alavancando o negócio, certo? Ajudamos também aspirantes, empreendedores a atingir os potenciais e, como falei, os investidores, né? Esse é um pouco as fotos do nosso ambiente lá. Como eu falei, a ideia é realmente um espaço de descontração, mas também de estimulação. Por isso é um lugar focado numa visão de crescimento, de construção, com cores, com estímulos, com informações visuais que trazem para quem está presente no ecossistema uma abrangência daquele fator bolha, né? Que ajuda, na verdade, a pessoa a inovar. É sair da bolha e mitigar os fatores. Não só a gente mostra isso com o ambiente, com uma mesa de sinuca, com algum ambiente de descontração, salas de reuniões para organizar e mostrar ao pessoal, mas também espaços de cowork para conectar essas pessoas e outros potenciais de outras empresas que podem eventualmente ajudar vocês num espaço desse. Como eu falei, nós temos lá um cowork, nós temos um auditório de apresentações, estações de trabalho, as cozinhas integradas e ambiente de podcast para estar fazendo apresentações. Enfim, o podcast na verdade cresceu demais aí na internet e nós montamos um estúdio bem profissional, bem completo, onde o pessoal pode estar fazendo apresentações, pode estar alugando esse espaço, na verdade, para fazer reuniões ali reuniões online que podem estar, enfim, divulgando algum produto, a própria marca ou a pessoa.
Então, nós temos todo esse espaço montado exatamente para fornecer todos os aspectos que o ecossistema de inovação permite as startups terem. E aqui, na verdade, nós temos aqui algumas opções sobre os nossos planos e serviços, mas, no geral, para quem tem, e como eu falei, uma ideia, um empreendimento, já tem um sistema rodando, alguma coisa, não só no fator tecnológico, né? Então, às vezes low-tech, né? Nós somos capazes de abraçar vocês, fazer um levantamento de informações e imergir todo mundo nesse ecossistema. Da mesma forma que nós fizemos na própria cidade, a gente fala muito sobre Maringá com muita admiração, porque Maringá hoje está virando um polo tecnológico de negócios fantástico, porque eles fizeram exatamente o que nós estamos fazendo agora. A Presidente Prudente, isso está sendo o começo, nós estamos fomentando as comunidades de empreendedorismo lá, como a Oeste Vale, e estar junto a todo esse ambiente, não só dentro da Aula 2 Hub, mas também conectado a todos esses empreendimentos junto a nós, ajuda a gente a direcionar quem tem um começo, abraçar quem tem uma ideia rodando e conseguir impulsionar e, de repente, alavancar e fazer esse negócio crescer. Então, a minha ideia é fazer, na verdade, essa apresentação, contar um pouco para vocês. Eu estou à disponibilidade de quem precisar tirar dúvidas comigo, falar com a gente. E o site do Auto 2 Hub, quem precisar entrar em contato, tiver alguma coisa, pode estar acessando lá e falando com a gente. Vai ser um prazer receber tudo. Beleza? Pessoal, vocês viram então que ganho, né? Nós entramos no programa deles e vocês vejam, até pouco tempo atrás, quando a gente queria assim um espaço para ter novidade, tinha que ir para São Paulo, tinha que ir para Maringá, né? Tinha que pagar, não só viagem, mas pagar caro, né? Vocês vejam que agora a gente tem pertinho da gente, Presidente Prudente, uma parte dessas orientações serão online, né? Algumas presenciais, e o nosso grupo, então, eu começo, passo para vocês também, todo mundo cresce junto. Nós já fomos lá, já gravamos um podcast, já passei para vocês. Então veja que é um ganho grande na nossa rede de cooperação. E agora a apresentação sobre o aplicativo L21 para mapeamento informatizado das árvores remanescentes de Jatobá e lançamento do vídeo de divulgação do aplicativo Luiz Gabriel Lucas, da FATEC de Adamantina. Olá, boa noite, eu sou Luiz Gabriel. Atualmente, no último semestre do curso de Ciência de Dados da FATEC de Adamantina, possui habilitação profissional de técnico em informática integrado ao ensino médio pela ETEC Professora Décimas Vicente, e hoje eu vim apresentar um pouco sobre o aplicativo L21, que é um sistema de georreferenciamento de elementos ambientais de interesse, com potencial bioeconômico. Os objetivos da minha apresentação é introduzir o aplicativo, né, suas funcionalidades, disponibilizar um link para acesso a uma comunidade nossa que nós criamos para dar manutenção e cuidar do aplicativo, e apresentar maneiras também de como os desenvolvedores, cientistas da computação, cientistas de dados podem contribuir com o mantimento, o desenvolvimento e a manutenção do aplicativo. É muito importante o que a doutora Isabel comentou sobre o mapeamento dessas chifras nativas, é de que é necessário que haja uma sistematização no processo de coleta desses dados, para que a gente consiga ter um controle maior sobre a informação e para que a gente consiga estruturar e organizar melhor um banco de dados em que guarda as informações de latitude e longitude dos itens de interesse que a gente tem a intenção de mapear. E é muito importante, quando a gente cria um banco de dados, que a gente cuide da veracidade da informação que entra nesse banco de dados. Então, existe um processo de validação quando alguém inclui um novo registro nesse banco de dados, para que ele se mantenha íntegro de fato e seja passível de aplicação em algoritmos de aprendizado de máquina,
que é o nosso próximo passo, assim que a gente conseguir construir um conjunto suficiente de dados para que a gente consiga treinar modelos matemáticos para classificar os nossos elementos de interesse. Então, a ideia do aplicativo é justamente a gente conseguir identificar os pontos geográficos onde ocorrem esses elementos. Tá? Aqui são algumas telas do aplicativo que eu coloquei aqui na apresentação para facilitar a visualização de vocês. Então, quando a gente inicia o aplicativo, a gente tem essa tela inicial com a Roça dos Ventos, o logo da Latitude 21, a tela de acesso, né, onde você consegue criar o seu cadastro diretamente no aplicativo, e aí o aplicativo de fato. Esse íconezinho de GPS no meio é onde você consegue visualizar quais são os itens que há interesse em mapear. No caso, eu coloquei um exemplo mais didático, uma caneta, por exemplo. E aí a gente consegue obter mais informações, detalhes sobre esse item ao clicar nele, e aí visualizar a foto dele em tela cheia ao clicar nessa foto. E aí a gente tem algumas outras telas também, que são os detalhes da caneta, né, com algumas informações adicionais para que vocês consigam verificar aquele objeto. E aí, caso vocês encontrem algum desses itens, você consegue clicar em reportar, que é onde ele vai abrir aquela tela verde ali com aqueles ícones de câmera. Nessa tela você consegue adicionar fotos do item que você encontrou, e aí essas fotos, quando você tirá-las, vai permitir que as coordenadas de latitude e latitude sejam carregadas ali no aplicativo de maneira automática. E aí é criado um reporte. O que é um reporte? Olha, encontrei um objeto, só que daí existe um processo de validação sobre esse informe, que é validado por um especialista em biologia, enfim. Se aquele reporte realmente corresponde àquilo que se procura no aplicativo. Então, tem um reporte, um especialista valida isso, e aí, se ele for validado, ele vai colocar um ponto no mapa e vai salvar o registro como verdadeiro. E aí a gente tem essa outra telinha também, que é uma tela onde a gente começa a criar algumas estatísticas relevantes sobre os registros dos nossos bancos de dados, para que a gente consiga explorar ele de maneira mais inteligente, com aplicações de ciência de dados. Nesse caso, essa tela ainda tem alguns gráficos, que são bem simples, mas a ideia é aumentar a quantidade de visualizações na tela do aplicativo, nessa parte. Então, como eu disse, a gente cria uma lista de interesse desses itens, e aí a partir dessa lista de interesses a gente consegue criar os nossos reportes. E a partir desses reportes a gente consegue validá-los e, caso sejam válidos, a gente insere um ponto no mapa e coloca o nomezinho ali do objeto e de quem o reportou, desde que ele seja válido. A gente também tem uma tela de cadastro, onde você consegue adicionar algumas informações válidas suas de perfil, que vão ser usadas para notificações, recuperação de conta e alguns outros itens importantes relativos a uma plataforma virtual que necessita dessas funcionalidades. Bom, para construir esse aplicativo a gente usou duas ferramentas principais, que foi uma delas o Flutter, que é um framework para desenvolvimento mobile híbrido desenvolvido pela Google, e aí o Node.js também, que a gente usou mais no back-end, que é a parte não visual do aplicativo, para que a gente consiga armazenar esses dados centralizados no servidor e garantir a qualidade e a segurança dessas informações. Bom, para obter acesso ao aplicativo é simples, vocês podem ler esse QR Code, acessar um link ou pesquisá-los diretamente na Play Store. Ele está disponível somente para dispositivos Android, ou seja, smartphones que rodam o sistema operacional Android. E aí vocês conseguem baixá-lo diretamente na loja oficial da Google, que é o Play Store. Vocês podem digitar também L21 lá, e aí vocês vão conseguir encontrar o aplicativo. Bom, para fazer parte da nossa comunidade, para dar manutenção nesse aplicativo também, a gente criou uma comunidade no WhatsApp em que a gente dá atualizações, coloca instruções sobre como é a maneira correta de fazer uso desse aplicativo, e aí vocês conseguem escanear o QR Code também para participar e contribuir com uma causa tão importante para a nossa comunidade. E aí também a gente está recrutando alguns desenvolvedores, a galera da computação aí, tem alguém da computação? Show de bola! A nossa intenção é tornar esse aplicativo open source, para que as pessoas consigam contribuir com as funcionalidades e com a manutenção desse aplicativo. E assim a gente consiga melhorar em vários aspectos técnicos do nosso sistema.
Então, é muito importante, uma perspectiva metodológica, que a gente consiga aplicar algumas funcionalidades novas, enfim, e dar manutenção e melhorando esse aplicativo conforme o nosso uso. Então, é relevante que a gente construa isso de maneira comunitária, com o apoio das pessoas e da galera que manja mais da computação também. Bom, de maneira geral, esse é um resumão da nossa plataforma. Vocês precisam de algum QR Code para ler? Tranquilo? Show de bola. Bom, agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. E aí eu já passo a palavra para o professor. Vocês viram então, mas ele já convida também o pessoal lá da ciência da computação, você, Mário, também para contribuir, que a gente precisa de algumas melhorias e ele está completamente sozinho, tá? Muito bem. E o aplicativo está lá na loja Play Store, né? L21, de latitude 21. Nós temos a próxima colheita, que começa em setembro, final de setembro, então a gente precisa divulgar o aplicativo. E para divulgar o aplicativo é tarefa de um design gráfico. Então nós fizemos parceria com a empresa Júnior da Universidade Federal do Pernambuco, campus de Caruaru. E saiu já o aplicativo, os meninos de lá fizeram com a ajuda do Luiz, e agora a gente solta. Depois a gente vai divulgar isso aí, os alunos vão ajudar a divulgar bastante, passem para frente para todo mundo baixar e fotografar e ampliar o mapeamento das árvores do Jatobá. E aí tem várias maneiras, né, de fazer o videozinho de divulgação, e tem aquela forma mais impessoal. Eu pedi que eles gravassem com a voz deles, de pernambucanos, e não aquela voz impessoal ali da internet, dos aplicativos, porque é uma homenagem para os nordestinos da região. Nós temos muita presença de nordestino na nossa composição demográfica. Então, a voz da menina que fala, a Camille, é exatamente para homenagear essa parcela tão significativa da nossa população. Você já imaginou poder aproveitar os frutos das árvores remanescentes de maneira natural e sustentável para ajudar a salvar uma tradição? O aplicativo L21 te dá a oportunidade de descobrir e mapear as árvores remanescentes mais próximas de você. Por gerações, as comunidades têm utilizado seus frutos em receitas tradicionais, como violeiros, doces, bolos e medicamentos. Mas, nos últimos tempos, essa riqueza ancestral vem sendo ameaçada e é o nosso dever preservá-la. Com o L21 é possível fazer um mapeamento informatizado das frutíferas remanescentes, especialmente o jatobazeiro. O aplicativo é fácil e intuitivo. Para registrar as frutíferas, basta abrir o aplicativo, clicar na parte de objetos de interesse, está em novo, tirar foto e postá-la. Para baixar o aplicativo, vá até o Google Play do seu smartphone, pesquise por L21 e baixe. Aplicativo L21. Ajude a salvar uma tradição. Aqui agora a gente vai passar aí para vocês e vocês divulguem, né, para facilitar. E agora então a gente já está caminhando, né, para vocês conhecerem as microempreendedoras. Quem são elas? Para depois a gente ir para a degustação. Então vamos conhecer quem são alguns dos nossos microempreendedores e microempreendedoras aqui da Nova Alta Paulista. Latitude 21, frutos nativos e produtos regionais, convida você a fazer parte do intenso movimento de valorização dos produtos locais. A começar pelo extremo oeste de São Paulo, passando por outros estados e outras regiões brasileiras. Mãos talentosas, mentes criativas, corações cheios de amor para compartilhar, ao mesmo tempo que produzem, também modelam e imprimem as identidades regionais. Tudo isso agora reunido numa única plataforma, www.emporioflamejante.com.br. Vem comigo, conheça e desfrute de toda essa riqueza
de toda essa diversidade brasileira. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o chefe Neto Coelho, da cidade de Parapuã, e estarei mostrando algumas das receitas que desenvolvemos à base da farinha de jatobá. São receitas essas fitoterápicas específicas para dietas de celíacos, diabéticos e intolerantes à lactose. Aqui tem uma amostra de algumas delas, que é as barrinhas energéticas de jatobá. Teremos elas na versão diet e vegano e a bala de coco, um dos meus trabalhos que já é considerado como patrimônio cultural de Parapuã, agora recheado com pessoas brigadeiro de jatobá. Oi, eu sou a Gisa, eu trabalho com gesso de MDF e a maioria das minhas peças são de arte sacra e retratam a religiosidade do povo do interior paulista. Eu também desenvolvi algumas peças utilizando as cascas e as sementes do jatobá. Essa matéria-prima que seria descartada, né? Ela é toda cortada, impermeabilizada, pintada e depois é montado o colar. Esse é um colar de mesa, totalmente artesanal, sustentável e que traz muito aconchego e muito estilo para a decoração. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bel Arellano, aqui de Tupi Paulista, da região da Alta Paulista. Nosso ateliê, eu trabalho com costura criativa. A costura criativa envolve vários trabalhos, eu trabalho muito com bordado, tecidos específicos, e hoje nós fazemos parte também, além do meu trabalho dentro do ateliê, a gente faz parte de um grupo da professora Isabel, que é um projeto da professora Isabel Castanha, de Adamantina, que é do projeto Latitude, e a gente trabalha, ela criou um grupo, na verdade, maravilhoso, de várias pessoas que trabalham a diversidade, dentro do projeto Jatobá, e hoje eu faço, meu trabalho é fazer bordados, criar peças de costura criativa dentro do projeto Jatobá. Então, assim, estou muito feliz de fazer parte desse projeto e amo esse grupo demais. Obrigada, professora. Oi, meu nome é Nayara, eu sou da Argentina, tenho 26 anos que moro aqui e eu faço uma papaya com um pouco da nossa arquitetura. Então, aqui é uma igreja Santo Antônio, tem também esse aqui, com as chaminés, lá da indústria de cerâmica ainda, que fica ali próximo ao Parque dos Primeiros. Esse daqui, do Cine Santo Antônio, que eu adorava. E estou fazendo também da fauna da Nova Alta Paulista. Por enquanto eu tenho esses daqui, que é a capivara e o tamanduá, mas já tenho várias ideias para fazer. E eu uso então papel canson, né? 4 pedacinhos de papel canson, e uso principalmente caneta branquinho e lápis. Lápis de cor, lápis 6B, mas já tem ideia. É isso. Olá, eu sou a Liliane Biscardi, falo de Pacaembu e sou da Pedaços de Gaia Cosméticos Artesanais. Eu vou mostrar um pouquinho agora da minha linha, que são produtos feitos com princípios ativos naturais para cuidar melhor dos nossos cabelos e da nossa pele. Então, na minha linha nós temos os shampoos, condicionadores, eles são feitos com extrato de alecrim, tem manteiga de cupuaçu, gelatina incolor, calêndula, manteiga de cuúba, temos também para a pele, manteiga de karité, extrato de calêndula, coco, óleos essenciais, os sabonetes, inclusive os sabonetes regionais, feitos com manteiga de manga e extrato de barba de mão, extrato de babosa, manteiga de cacau, tudo para melhorar a viscosidade, tanto de nossa pele, como também a saúde dos nossos fios. Meu nome é Sônia Moreno, sou da cidade de Oswaldo Cruz. Trabalho com alguns produtos naturais, com o gengibre, chifres,
com abacaxi desidratado com mel, o amendoim com gengibre, casquinha da laranja desidratada e o gengibre desidratado no mel. Trabalho também com o xarope de gengibre. E agora lançando o jatobá. O xarope da casca do fruto do jatobá. Este é o nosso lançamento para agora, dia 4. Olá, sou Dina Pigose de Irapuru. Eu faço doces finos, salgados, pães com fermento natural, bolos, biscoitos amanteigados e nhoque. Agora estou usando a farinha de jatobá para enriquecer os biscoitos amanteigados e o nhoque. Vou mostrar. O nhoque e os meus salgados. Um dos meus salgados. Obrigada. Olá, eu me chamo Suzana de Junquerópolis e vou mostrar um pouquinho do meu ateliê, que se chama Empório da Arte. Vou mostrar um pouco dos meus trabalhos. Olha, essa questão de garrafinhas, você colocar água, são necessaires com alcinha, essas daqui já sem alcinha. Trabalho com bandeja, trabalho também com porta-joia, com porta-copo, trabalho com guardanapo, de crivo, de vagonite, de ponto cruz, os guardanapos, e também com as minhas santas, que eu faço em pedraria. Com jogo de toalha de banho e com cobre jarro e nos mexedores cobre jarro. É isso que eu faço. Pessoal, então vocês viram um pouquinho dos nossos microempreendedores e empreendedoras. E agora a gente convida vocês, já está avançando a noite, né? Para vocês passearem pela página, coloca lá, só para o pessoal ver, www.emporioflamejante.com.br. Empório Flamejante. Para vocês passearem, conhecerem, passarem para os seus amigos. Nós vamos fazer bastante divulgação agora pelas redes sociais e vocês estão convidados. E aqui junto com a Atlética nós vamos ver se a gente consegue uma forma de fazer feirinha aqui dentro para que vocês possam degustar, comprar os produtos regionais. Não está bem desenhado ainda. Então vocês vejam lá os nossos produtos. Na parte de cima nós temos as categorias e nós temos aí cada um que você vai, por exemplo, lá no artesanato, Estafusa, fazendo um favor, clica lá no artesanato, um pouquinho para cima, pode ser da geleia, qualquer um aí, vocês vão vendo que você tem aí as categorias e você vai vendo as coisas que as pessoas vão fazendo, olha. E aí a gente tem uma porção de coisa, né? Vai lá, por exemplo, por enquanto está como alimentos variados, vai aparecer como alimentos regionais. Clica lá, por favor, nós vamos mudar. E a gente está usando, como ensinou o Roberto, a metodologia Kaizen. Coloca para funcionar e vai consertando as falhas que vão aparecendo. Não é assim, Roberto? Né? Então já colocou para funcionar. À medida que vocês forem encontrando falha, tem um Fale Conosco, vocês nos comunicam e a gente quer sim, cada vez, aperfeiçoar mais. E agora, eu convido vocês para ir até o saguão, conhecer os nossos produtos, degustar alguns deles, né? Aqui dentro, por ser uma instituição pública, não pode comercializar. Vocês vão poder comprar pela plataforma. Tem lá uma promoção, acima de R$100 não tem frete, mas se vocês se interessarem por qualquer coisa, vocês podem fazer a encomenda e a gente dá um jeito de trazer até vocês, tá bom? Tem a paçoca da Fabrícia, tem as coisas da Dina, tem as coisas aqui da Sônia, tem até nhoque que a Dina trouxe, tem as coisas do Édipo, né?
E agora vocês estão convidados para a degustação. E muito obrigada. Cafezinho de Pacaembu, não pode esquecer. Cafezinho de Pacaembu é especial. Está bem perto de uma super novidade, que é a indicação geográfica. E vocês vão poder provar aqui. Então, todos convidados e muito obrigada pela presença.